E eu falo como brasileiro tendo orgulho disso. Filho de faxineira, cara que veio da quebrada, tem como todo brasileiro vencer. Qualquer pessoa pode vencer, desde que ela deixe de ser qualquer uma. Desde que ela tenha humildade, não só para ter obesidade cerebral, mas é estudar e fazer. Vários de vocês não começaram a fazer as coisas porque vocês querem achar o potenciômetro cerebral chamado confiança para você ir com a sua mão lá, abrir com o bisturi e achar o botão e falar, esse que é o botão? Aumenta a confiança. Confiança só vem quebrando a cara. Confiança só vem aumentar o resultado. Confiança só vem quando você chega perto de gente que tem resultado, você fala, então vou testar. E vai dar errado, mas a confiança vai aumentar. Eu amo gente que tem resultado negativo. Por quê? Porque a confiança dela aumenta. Ela fala, eu sei que por aqui não vai, então vamos por aqui. Eu acho que é um grande feito vocês abrirem a mente, assistir 2, 3, dependendo do seu grau de humildade, 10 vezes essa entrevista. Eu queria, num passado, Flávio, sentar, não por mim, mas por você, assistir essa preciosidade e falar, por que esses caras estão conversando isso? Eles entenderam um jogo que eu não entendi. Então eu não vou fazer pergunta, só continua. Eu disse Smart Money. Smart Money é o seguinte, o que um sócio agrega para você? A gente, quando quer ter um sócio, é só do dinheiro? De repente o cara vai ter 50% do seu... Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu, quando fui abrir a WhatsApp em 1995, eu ia ter um sócio. E eu tinha combinado com um amigo que estudava comigo, Pablo, e a gente era muito amigo, e ele tinha uma condição financeira melhor do que a minha, e tanto que ele tinha um carro. Ele tinha um Voyage 86, o ano era 1995. Então já tinha 9 anos de uso, né? Um Voyage 86. E quando eu decidi abrir a WhatsApp, eu falei com esse amigo, esse cara tem uma condição bacana, vou perguntar se ele não quer ser meu sócio, eu me dou bem com ele, é meu amigo. Lá, prepara que lá vem pedrada. E aí ele topou. Beleza, então tem que entrar com quanto? Com tanto, cara. Tu vende teu carro e tu entra, vai ter 50% da WhatsApp. Ia ser meio a meio. Pesquisando o preço do Voyage 86. É isso, deve ser, hoje, né? Não sei, hoje deve ser até mais caro que na época, deve ser carro antigo, né? Mas tomei um susto aqui agora, pô. O carro, 30 mil Voyage? Olha isso, original, olha aí. Mas na época valia, esse carro dele, eu acho que valia uns $8 mil na época. É mais ou menos isso, é 40 mil, não, é 48 mil reais na época. Enfim, mas é o seguinte, quando chegou uma semana antes, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, saí, e aí comecei a trabalhar para começar a empresa, e aí liguei para ele, amigo, semana que vem vou precisar da grana, vai começar, a brincadeira vai começar, o contador preparou os documentos para você assinar na meia, Voyage 86 pela metade da WhatsApp, não é? E chegou na outra semana, liguei para ele não estava em casa, deixei recado com a mãe dele, ele não me retornou. Aí liguei para ele no outro dia, nada, no outro dia nada, o cara desapareceu. O cara amarelou, ficou com medo. Ficou com medo de vou perder um Voyage, vou trocar um Voyage de 35 mil em troca de 50% do negócio multibilionário em dólares. Você acha mesmo que eu vou fazer isso? Tô com medo. E aí o cara ficou com medo. Ele ficou com medo. E no que ele ficou com medo, por isso que eu entrei no cheque especial. A minha história de abrir a empresa com cheque especial saiu daí. Eu poderia não ter feito, ter esperado, guardado o dinheiro por mais um tempo. Você foi vítima, o cara falhou, é o sinal de Deus. Não vou fazer. E aí o que acontece? E aí eu fui pra cima. Aí nós fizemos um negócio. Bom, a WhatsApp foi vendida por $500 milhões em 2013. Você imagina o cara vendo a notícia. Imagina o cara vendo a notícia, ou seja, quanta coisa a gente perde na vida por medo, né? Porque o que ele teve foi medo. E até entendo, cara, eu não era um cara que já tinha aberto uma empresa, mas eu já trabalhava há 4 anos num negócio. E ele realmente amarelou e a parada foi embora. Então o que acontece? Smart Money é quando a pessoa ela tem um conhecimento para aportar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer empresa de educação, o meu conhecimento vale mais do que qualquer dinheiro que eu ponha. Porque esses anos todos esses anos todos dando certo, eu abri mais de 400 escolas, a gente comprou várias empresas agora nos últimos 4 anos, de 2021 para cá, né? Nos últimos 4 anos a gente comprou 6 empresas, todas elas se multiplicaram, todas elas cresceram. Por quê? Porque a gente conhece o negócio, a gente aprendeu a fazer. O que era difícil para mim numa época, eu já dominei agora. Então esse conhecimento sobre o negócio vale mais do que o dinheiro. Você tem um capital financeiro e você tem um capital intelectual. O Smart Money, ele é o quê? É o capital intelectual. Então, quando você vai escolher um sócio, o que ele vai aportar? Só dinheiro? Em troca de equity? Dinheiro você também pode pagar em troca de juros. Se você pega um empréstimo, é em troca de juros. Se é um sócio, é em troca de equity. Por exemplo,
eu ia pegar um Voyage em troca de 50% de uma empresa que eu vendi por $500 milhões. Eu paguei 12% ao mês no cheque especial. Caro pra caramba, não te recomendo. Mas o que foi mais barato? Os 12% ou o Voyage? Um Voyage por $250 milhões. Ou seja, os 12% foram bem mais baratos. Eu não recomendo que você faça isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo, porque eu não tinha outra alternativa. Eu tinha 23 anos, vim da periferia, não tinha herança, era o que eu tinha para fazer. Então, a gente tem que entender, tem um capital intelectual e tem um capital financeiro. O smart money é o capital O intelectual. smart, então, é o inteligente. O que é esse negócio? Se o cara só coloca o dinheiro, mesmo que o juro seja mais baixo que o do banco, não é interessante. Por quê? Porque esse cara pode virar um peso pro negócio. E brasileiro tem um problema, isso não é da nossa cultura. A gente não sabe fazer seleção de gente. Uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é selecionar pessoas. Eu chamo isso de o quinto pilar da vida. Eu trabalhei na Oi, Flávio. Eu fiquei 4 anos em recrutamento e seleção. E eu vou contar um segredinho da minha vida pra vocês. Eu nunca recruto os melhores. Não é pra rebaixar ninguém. Mas contratar o cara que é bom demais dá muito trabalho. Agora, se você contratar uma pessoa que tem um coração ensinável, vai te dar mais trabalho ainda. Só que a intensidade, ela vai distorcer o tempo. O que é isso? Olha tudo que isso é inteligente. Você pega agora, entra, trabalha muito por uma pessoa, essa pessoa destrava e ela tem um crescimento autogerenciável. Agora a pessoa que é boa demais, você não muda nada na cabeça dela. E se ela pensar igual um jumento e mirar numa direção, ninguém tira ela dessa direção. Tem um cara chamado Mark Roberge, de Harvard. Ele cuida de escola de negócios. Ele teve uma visão brilhante do que era a melhor coisa para contratar numa pessoa. Ele usou a expressão coração tratável. Fizeram estudos em todos os negócios que Harvard Business já participou, chegaram nessa conclusão, Flávio, que se você contratar uma pessoa que tem um coração tratável, isso vai mudar tudo. Aí você imagina, você tem um cara que tem a grana, você tem um cara que tem o know-how, o cara que tem o network. Por exemplo, um sócio meu ouviu uma história do Flávio. Aí a gente tava correndo, acho que você não sabe, eu não te contei isso. Eu tava correndo, ele contando, porque o Flávio tá com 8 mil vendedores, não sei aonde. Eu, Flávio, com 8 mil vendedores, aonde? Eu fiz a pergunta desse jeito, não tô duvidando do potencial. Eu falei, na onde que ele fez isso que eu não vi? Que lugar, aonde? E os caras trabalham assim, e o Flávio tá faturando centenas de milhões. Aí eu vou te falar o que eu falei. Eu falei, eu sou do call center, o Flávio nunca foi. Eu sou o cara que dá mais treinamento que o Flávio e ele não chega nem perto do teu treinamento. Eu não admito não ter esse faturamento e fazer exatamente o que ele tá falando. Aí o Marcos, Marçal, você sabe que você não dá conta de fazer igual o Flávio, só pra me irritar. Eu falei, você não entendeu, eu sou do call center, ele é uma máquina de vender, tem que reconhecer que não dá pra chegar não. Na hora que eu vi o que me faltava, não me faltava nada, faltava só ouvir o que ele tava fazendo. Aí o que eu fiz? Fui lá, deu só uma modificadinha. Aí a gente tinha uma empresa, essa é a empresa que ele, não sei se ele falou brincando aí, negócio de ser sócio, que ele já viu que vai virar uma explosão, que ele entende disso. Quando eu copiei o modelo dele, estou falando com a cara de pau, eu copiei o modelo dele e adaptei com as minhas realidades. Eu coloquei os 8 mil vendedores numa paulada. Depois eu coloquei 30 mil. E aqui tá o segredo. Falo com a maior paz de espírito. E o que eu tô dando certo, o que esse cara me pergunta, eu falo. Esse é o problema que vocês tinham que entender. Nós não somos concorrentes uns dos outros. Esse é um prazer de quem tem um jardim. Esse é um prazer de quem planta um jardim. É de falar, quer melhorar o seu? Tá aqui. É um dos caras que eu mais respeito por causa disso. O smart money é o cara trazer mais vantagem do que o dinheiro, porque dinheiro tem no banco. É uma coisa que quando eu era pobre eu achava que não tinha dinheiro em lugar nenhum. Depois que eu aprendi de onde vem o dinheiro, tem ou não tem muito dinheiro precisando ser aplicado, de muita gente que não sabe onde pôr o Tem dinheiro. mais dinheiro que projeto. Opa! Presta atenção, você que tá assistindo esse negócio aqui, esse chá da tarde. Tem mais dinheiro que projeto, só que falta confiança.